Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana, na novela A Dona, José Miguel vem à capital procurar Marcélia para descobrir se ela teve algum acordo com sua mãe. Leonor manda Ivana para o México para ela ficar com José Miguel. Sandra e Felipe terminam sua relação. Alonso faz de tudo para reconquistar Valentina a cada dia. Valentina demite Rodrigo de sua fazenda. E mais, Maria da Luz descobre que o sangue da camisa de Rodrigo realmente era de Lázaro e fica chocada. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 13 de março a 17 de março da novela A Dona. Mas antes, deixe seu like e se inscreva-se no canal para não perder nada. Vamos lá! Segunda-feira, 13 de março. Sandra diz a Felipe que já não está magoada com ele e entende que naquele dia ele ficou com ciúmes por causa de Alonso. Os dois se abraçam e demonstram seu amor. Leonor diz a Ivana que José Miguel disse a ela que foi um erro e pede a ela que atue com inteligência, pois é a grande oportunidade dela conquistar ele. Felipe visita Valentina e conta que veio revisar Benita e recomenda a ela um especialista. O moço comenta que à noite esteve com José Miguel no bar de São Pedro e ele ficou muito mal. Valentina percebe que Ivana mentiu e José Miguel não estava em casa quando ela foi fazer a serenata. Felipe diz a Valentina que José Miguel está muito mal sem ela. José Miguel pensa quando acordou e se viu ao lado de Ivana na cama. Sandra pede a Moisés para voltar com ela à casa de sua mãe. Moisés diz que não pensa em voltar nesse momento. Sandra questiona o pai se está apaixonado por outra mulher. Moisés diz que não. Felipe examina Benita e a vê muito bem. Ivana vai à igreja e diz a Padre Ventura que José Miguel a iludiu e fez ela acreditar que a amava e as coisas foram muito longe, até que dormiram juntos. A falsa chora e pede ajuda ao padre para José Miguel assumir a responsabilidade. Gabriela encontra Felipe na casa grande e conta que outro dia conversou com Sandra e falou sobre seus sentimentos com ele, e ela aceitou muito bem. Gabi diz a Felipe que Sandra é uma moça que vale muito a pena e deseja sorte a ele. Felipe ri e abraça a amiga. Padre Justino vai atrás de Marcélia para ver José Miguel, filho dela. Marcélia diz que sua irmã foi para o mercado e o levou. Padre Justino pede a Marcélia que mostre a data de nascimento do filho dela. José Miguel diz a Ivana que não sabe como aconteceu aquilo ontem à noite. Ivana diz a José Miguel que ele chegou de São Pedro muito mal e o levou para a cama, mas no momento ele pediu para ela ficar lá com ele. José Miguel diz a Ivana que o que passou foi um erro. Ivana diz que não quer que ele se sinta comprometido com ela, mas a tratou com muito carinho durante a noite. Ela diz que não se arrepende de nada e se entregou a ele por amor. José Miguel fica desconcertado e com raiva de si mesmo pelo que fez, traindo Valentina. Marcélia pede a Padre Justino que deixe as coisas como estão. Padre Justino diz a Marcélia que ela prejudicou muito José Miguel com uma grande mentira. O doutor especialista diz a Sabino que levará alguns dias para saber o resultado da autópsia da morte dos animais da fazenda. Filadélfio diz a Rodrigo que Sabino trouxe um especialista da outra cidade para descobrir quem envenenou as vacas e pode sobrar para ele, pois Sabino sabe muito bem e desconfia dele. Maria da Luz diz a Valentina que Padre Justino está no telefone ligando para ela. Valentina atende o telefone. Padre Justino diz a Valentina que há um tempo atrás ela perguntou se ele conhecia Marcélia Oliveira e se era verdade que ela tinha tido um filho de José Miguel Montesinos. Valentina diz que assim foi. Justino diz que localizou Marcélia e investigou a fundo seu passado e descobriu que tudo não passou de uma grande mentira da Marcélia para prejudicar José Miguel. Valentina fica em choque e começa a chorar. José Miguel diz a Sabino que sente muita falta do pai e dos conselhos dele. Henriqueta diz a Leonor que seguiu o conselho dela e Sandra voltou para sua casa. Leonor fica feliz por ela. Alonso vai à casa de Rodrigo e diz que fará o que for para levar Valentina embora dali. Rodrigo diz que falta saber se ela quer ir. Alonso pergunta a Rodrigo por que se envolveu na sua briga com José Miguel. Rodrigo diz que tem suas razões. Alonso debocha de Rodrigo e diz que Valentina não está acostumada a homens como ele. Rodrigo, furioso, dá um soco em Alonso e começa a arrebentar o homem de pancadas e quase o mata a golpes.
Jesus conta a José Miguel que viu Ivana falando com o homem e ainda se beijaram. Valentina se lembra quando se entregou a José Miguel. Ernesto leva Isabel até a construção, que se transformará em uma escola. Valentina diz a Gabriela que vai procurar José Miguel. Maria da Luz chama Valentina. Elas encontram Alonso, com a cara toda arrebentada e quase morto, caído no chão. Valentina fica chocada ao ver o homem, mas verifica que ele ainda está vivo. As três levam Alonso para dentro da casa. Filadelfo diz a Rodrigo que se não tivesse o impedido, ele teria assassinado aquele homem. Benita cuida das feridas de Alonso. Alonso geme de dor. Valentina pergunta o que aconteceu com ele. Alonso diz que Rodrigo bateu nele. Padre Ventura visita José Miguel e diz que Ivana foi vê-lo. José diz que o que aconteceu entre ele e Ivana foi um acidente. Padre Ventura diz a José Miguel que não é correto ele estar atrás de Ivana para esquecer Valentina. José Miguel diz que nenhuma mulher fará ele esquecer Valentina. E o que aconteceu com Ivana, apesar de ser um erro, foi traição ao amor que sente por Valentina. Valentina pede a Gabriela que busque Felipe para ajudar Alonso. Gabriela pede a Valentina que vá procurar José Miguel, como disse, e deixe que ela e Benita cuidem de Alonso. Valentina não quer deixar Alonso sozinho nesse estado, já que foi Rodrigo quem bateu nele, e por sua culpa. José Miguel diz a Leonor que Ivana contou o ocorrido deles. Leonor diz que é bom que ele se case com Ivana. José Miguel diz que não irá se casar com Ivana. Bruxa Leonor pede que ele se case com Ivana. Ernesto e Isabel retornam à fazenda. Gabriela avisa a eles que Alonso foi golpeado por Rodrigo e está aí na casa. Eles ficam chocados. Anoitece. Ivana lê umas revistas. José Miguel vai até ela e pergunta que homem veio vê-la, pois Jesus viu eles. Ivana diz que foi Alonso e ela o expulsou para evitar problemas. José Miguel diz a Ivana que ela beijou Alonso. Ivana diz que não beijou Alonso. José pede que ela não minta. Ivana diz a José Miguel que pelo menos ele sente ciúmes dela. José Miguel diz que não está com ciúmes dela, mas não gosta que ela faça de idiota e estúpido, dizendo que ele é o amor da sua vida, sendo que ela segue vendo esse canalha. Henriqueta prepara uma comida para Sandra, por se sente feliz com a volta dela à casa. Henriqueta diz a Sandra que Leonor disse que Ivana e José Miguel irão se casar. Sandra fica surpresa. Horácio visita Gabriela na fazenda. Gabriela leva Felipe até o quarto que Alonso está. Gabriela e Horácio decidem sair para dar uma volta pela cidade. Ernesto comenta com Isabel e Valentina que Alonso está bastante machucado. Isabel e Ernesto aconselham Valentina a se desfazer de Rodrigo. Ela diz que fará isso porque a situação já está insustentável. José Miguel vai até a escola que ele e Valentina planejaram de construir. Ele se lembra quando Valentina se declarou para ele e se beijaram. Leonor pergunta a Marcélia o que está fazendo ali na sua casa, pois tinham combinado dela não voltar nunca mais. Marcélia pede dinheiro a Leonor, pois hoje Padre Justino foi vê-la e já se inteirou que o seu filho não é de José Miguel. Ela chantageia Leonor, dizendo que se não dá o dinheiro a ela, irá contar toda a verdade para José Miguel e Valentina. Leonor diz que não tem mais dinheiro. Ivana diz a Marcélia que está disposta a dar a ela muito dinheiro, contanto que ela desapareça da vida de todos. Marcélia diz a Leonor que quer ir para o exterior, mas precisa de muita grana. Ivana diz a Marcélia que amanhã a encontra na praça da cidade, em frente à igreja, para dar a ela o dinheiro, para ela sumir para sempre. José Miguel se lembra quando pediu Valentina em casamento, e ela aceitou se unir a ele. Felipe cuida dos machucados de Alonso, enquanto ele não para de sentir dor. Felipe diz a Valentina, Isabel e Ernesto que Alonso está bem, mas não poderá se mover dali por alguns dias. Horácio diz a Gabriela que gosta muito dela e por isso a procurou para passarem um tempo juntos. Gabriela pede a Horácio que a leve de volta para a fazenda. Valentina vai ao quarto de Alonso. Alonso agradece a Valentina por permitir que ele fique na fazenda dela. Valentina pergunta a Alonso como veio da casa de Rodrigo até ali. Alonso diz que não conhece ninguém, mas é por isso que veio até ali. Alonso promete a Valentina que voltará para o México quando receber alta. Valentina diz que espera não voltar a vê-lo nunca mais, em toda a sua vida. Alonso, em pensamento, diz: vou aproveitar cada minuto que eu estiver aqui, para recuperar sua confiança e seu amor. Terça-feira, 14 de março. No dia seguinte, Valentina, ainda dormindo, tem um sonho onde encontra José Miguel nadando no lago e revela que o ama, apesar de todos seus desentendimentos. José Miguel, então, beija Valentina.
José Miguel tira leite da vaca. Henriqueta vê Sandra acordada tão cedo e pergunta por quê. Sandra diz que irá à missa. Isabel diz a Benita que vai à missa e ao cemitério levar flores para a mãe de Valentina. E Ernesto irá acompanhá-la. Horácio busca Gabriela na fazenda para saírem. Henriqueta encontra Sandra com Felipe em um restaurante e grita com a filha. A velha faz um barraco e diz a Sandra que nesse momento ela irá para casa. Padre Ventura diz que os meninos não estão fazendo nada de mal e pede que ela aceite. Valentina pergunta a Benita se está tomando os remédios corretamente. Ela diz que sim. Valentina pergunta de Alonso. Benita diz que foi no quarto dele e ele estava dormindo. Valentina diz que tomara que ele se recupere logo e vá embora dali. Henriqueta procura por Moisés e diz que Sandra vai se casar e abandoná-los. Moisés pede a Henriqueta que se acalme. Henriqueta diz que surpreendeu Sandra com Felipe. Sandra diz a Felipe que ficou pensando no que Padre Ventura disse e não acha que sua mãe aprovará o casamento deles. Ela pede ao amado para se casarem de uma vez. Moisés ri do que Henriqueta diz. Henriqueta diz a Moisés que conhece Sandra e ela vai acabar casando com um mediquinho medíocre. Benita leva o café da manhã de Alonso e pede que não a incomode, a chamando, porque hoje é domingo, dia de descanso. Alonso questiona Benita por que não gosta dele e se odeia tanto. Ela diz que não o suporta e ele sabe muito bem o porquê. Alonso diz que está arrependido e ama Valentina com toda a sua alma. Benita pede que se ele ama Valentina, que vá embora dali e a deixe em paz. Ivana vai à fazenda de Valentina. Benita passa mal e quase cai da escada, e ela resolve ir para o seu quarto. Ivana vai ao cofre de Valentina, mas não consegue abrir. Ela procura por algo de valor para dar a Marcélia. A bruxa encontra o relógio de ouro do pai de Valentina e leva contigo. Ela ainda encontra uma grande quantia em dinheiro e também rouba. Alonso flagra Ivana na fazenda. Valentina vai à lagoa e se sente feliz, em lembrar dos momentos felizes que passou com José Miguel. José Miguel diz a Jesus que viveu com Valentina o sonho mais lindo. Ivana fica surpresa por Alonso estar ali, na fazenda de Valentina, todo machucado. Alonso conta que foi Rodrigo. Ivana se aproxima de Alonso. Alonso a afasta e diz que sabe que ela roubou Valentina e a conhece muito bem. Gabriela e Horácio vão a uma loja e olham vários objetos para comprar. José Miguel e Jesus vão à cabana que foi destruída por Valentina. Jesus pergunta se ele irá construir a cabana novamente. José Miguel diz que mesmo fazendo isso, nada será como antes. Ivana vai à praça da cidade. Ela encontra Marcélia e dá 50 mil pesos para ela e um relógio de ouro, para ela sumir da vida de todos. Isabel comenta com Ernesto que há muito tempo não passava um domingo tão divertido e com sabor. Ernesto diz que seria ainda melhor se tivessem almoçado no restaurante da cidade. Valentina chega em casa. Isabel diz que estava preocupada por sair enquanto Alonso está na casa com a sobrinha. Ernesto diz a Valentina que encontrou irregularidades depois da auditoria e Rodrigo anda fazendo negócios sujos. Maria da Luz passa o domingo fazendo um passeio com a mãe pela cidade e comendo. Ernesto diz que é responsável pela má administração de Rodrigo na fazenda. Valentina está furiosa por seu capataz ter roubado ela. Ivana diz a Leonor que já pagou Marcélia para vazar do povoado. Leonor fica feliz pela bruxinha ter feito o trabalho sujo com sucesso. Anoitece. Horácio leva Gabriela para casa depois de um dia de passeio. José Miguel chega em casa. Ivana demonstra preocupação por ele, perguntando onde estava. José Miguel diz que ela morando em sua casa não dá ela o direito de saber de sua vida. Ivana diz a José Miguel que foi à Fazenda dos Caracóis e encontrou com uma surpresa. Cristina e Maria da Luz chegam em casa felizes, depois de um dia divertido. Rodrigo vai à casa de Cristina. Maria da Luz pergunta o que ele quer. Rodrigo diz que quer falar com Cristina. Maria da Luz mente, dizendo que sua mãe não está. Rodrigo vai embora. Maria da Luz pergunta a Cristina da roupa de Rodrigo manchada de sangue, pois quer levar para o delegado para ele analisar. Cristina não deixa a filha levar a roupa porque tem medo, pois pode se meter em problemas.
Henriqueta chama a filha para jantar. Sandra está chateada com a mãe por ter feito ela passar vergonha diante de todo mundo com Felipe. Felipe diz a Ventura que Sandra pensa o mesmo que ele e quer que se casem. Ventura pergunta qual o problema disso. Felipe diz que não quer se casar por agora. Valentina diz a Gabi que talvez ela precise de um homem totalmente diferente de Felipe. Gabi diz a Valentina que isso aconteceu com ela, que se apaixonou por José Miguel, que é tão diferente de Alonso. Valentina diz que Alonso nunca amou e só procurava seu dinheiro. Alonso escuta a conversa e diz a Valentina que não é verdade, pois no começo o convia a casar com ela, mas se apaixonou. Ele pede a Valentina para falarem do que aconteceu. Valentina não se interessa em falar sobre isso. Alonso diz a Valentina que ela ter deixado ele ficar ali o faz pensar que ainda sente algo por ele. José Miguel chega na fazenda e diz a Alonso que se Valentina aceitou que ele more na casa é porque sente algo por ele. Ivana se lembra quando tentou fazer amor com José Miguel e está segura que agora que José Miguel sabe que Alonso vive com Valentina, ficará com ela. Valentina diz a José Miguel que não é isso que ele está pensando, e Alonso está ali porque Rodrigo o golpeou. José Miguel diz a Valentina que Rodrigo e Alonso brigaram por ela. José Miguel parabeniza Alonso por ganhar o amor de Valentina e promete a ela que vai sumir de sua vida, pois já conseguiu tirá-la de seu coração. E graças a Alonso. Valentina chora e chama por José Miguel. Ele sai. Alonso segura Valentina e pede perdão por causar mais problemas para ela. Valentina pede que ele saia e vai para o quarto. Valentina chora muito. Valentina diz a Benita que José Miguel nunca vai perdoá-la e já sabe que Alonso está morando com ela. Ivana, com roupa ousada, diz a José Miguel que sente muito e sua intenção não era machucá-lo. José Miguel pergunta por que ela disse então. Ivana chora e diz a José que o ama, e tudo que faz por ele pode interpretar mal, mas é tudo por amor. José Miguel diz a Ivana que não a ama. Ivana segura e diz que o único que quer é sua felicidade. Ela pede para ficar com ele, porque o ama da maneira que ninguém mais poderá amá-lo. José Miguel fica triste por não poder corresponder ao amor de Ivana. Valentina chora muito. Alonso procura por ela e diz que não irá conseguir dormir enquanto não esclarecerem tudo de uma vez. Alonso diz a Valentina que quer voltar a ganhar o amor dela. Valentina diz a Alonso que não tem possibilidade. Alonso pede a Valentina que deixe ele explicar os motivos de não ter casado com ela. Valentina pergunta o que poderia ser mais importante que o imenso amor que ele dizia ter por ela. Alonso diz a Valentina que na manhã do casamento deles estava cheio de problemas que já foram resolvidos, e por isso resolveu procurá-la agora. Gabriela está começando a se apaixonar por Horácio. Horácio também está começando a se interessar pela moça, mas não consegue esquecer Ivana. Alonso diz a Valentina que se ela quiser, nesse momento, ele volta para o México. Valentina diz a Alonso que ele não está em condições de ir e pode ficar na sua casa até se recuperar totalmente. José Miguel se lembra de quando fez amor com Valentina e ambos se entregaram totalmente. Ele se atormenta, imaginando Valentina se entregando a Alonso e questiona por que Valentina o enganou e o usou. Quarta-feira, 15 de março. Valentina procura pelo dinheiro que Ernesto a deu, mas não encontra. Cristina olha a camisa de Rodrigo manchada de sangue e esconde debaixo do sofá. Rodrigo visita Cristina e a convida para almoçar na sua casa. Cristina diz que entre os dois não pode haver mais nada. Rodrigo diz a Cristina que ela faz muita falta e quer voltar com ela. Cristina diz que vai pensar. Rodrigo dá a Cristina outro presente, que é um perfume. Depois ele sai. Maria da Luz chora muito e diz a Benita que tem medo de Rodrigo. Benita pergunta o que ele fez. Maria da Luz diz que ele está rodeando sua mãe. Ladrona e bruxa, Ivana está com o dinheiro de Valentina e uma parte ela deu para Marcela Oliveira e a outra ficou com ela. Valentina pergunta a Benita se ela ou Maria da Luz pegaram algum envelope com o dinheiro. Maria da Luz diz que não pegou nenhum dinheiro. Valentina acredita nelas. Ela fica pensativa em saber quem será que roubou esse dinheiro. Isabel e Ernesto chegam à fazenda depois de uma corrida. Ernesto diz a Isabel que este fim de semana a escola já estará pronta e precisam desenvolver o projeto quanto antes. Isabel diz a Ernesto que vai contar com o apoio de Gabi, já que ela é professora.
Enquanto isso, em São Pedro, Henriqueta diz a Moisés que não quer Felipe Santiago como genro e tem medo caso ele e Sandra se casem. José Miguel diz sozinho que Ivana é muito atraente e sente algo por ele, e se correspondesse ela, seria uma boa maneira de ferir o orgulho de Valentina. Mas é uma loucura e os ciúmes o estão fazendo mal. Todos vão almoçar. Valentina conta a todos que seu dinheiro que Ernesto a entregou sumiu. Ernesto diz que esse dinheiro era para investir na escola. Gabriela comenta com todos que acha que Alonso roubou o dinheiro. Ivana vai correndo atrás de José Miguel e o aconselha a esquecer Valentina. José Miguel diz que seria terrível caso tivesse casado com Valentina e descoberto que ela seguia amando Alonso. Ivana diz a José Miguel que conhece sua prima e ela vai se explicar para ele, mas quando vê que ele não a importa mais, vai deixá-lo em paz. José diz que nunca estará em paz. Ivana diz que Valentina não é a única mulher no mundo. José diz que a ama e não pode mandar em seus sentimentos. Ivana diz a José que a vida tem muitas coisas belas a oferecê-lo e só depende dele. José Miguel agradece a Ivana. Benita sente uma tontura e quase cai no chão. Valentina pede para ela ir deitar na cama. Gabriela, Isabel e Ernesto levam Benita até o quarto dela. Rodrigo vai atrás de Maria da Luz na cozinha e diz que ontem à noite ela mentiu para ele, pois Cristina estava em casa. Maria da Luz pede a Rodrigo que deixe Cristina em paz. Rodrigo diz a Maria da Luz que se ela seguir se metendo com ele, aguentará as consequências. Ele questiona a ela se lembra do que ele a fez. Valentina flagra os dois e pergunta a Rodrigo o que ele fez a Maria da Luz. Henriqueta conta a Leonor que Moisés encontrou Marcela Oliveira hospedada com o bebê no mesmo hotel que ele e Sandra estavam. Leonor pede descrição sobre o assunto. Leonor diz a Ivana que Henriqueta já sabe que Marcela Oliveira esteve no povoado. Valentina pergunta a Maria da Luz o que Rodrigo fez para ela. Ela não responde, e muito menos ele. Valentina diz a Rodrigo que já está farta de tudo que ele está fazendo com a gente dali. Ela o despede de seus serviços. Rodrigo diz a Valentina que não pode demiti-lo. Valentina diz que tem muitos motivos para expulsá-lo dali, por tantas falcatruas que ele cometeu. Leonor diz a Ivana que ela tem que fazer com que José Miguel se case com ela o quanto antes. Rodrigo diz a Valentina que ela precisa dele ali na fazenda. Valentina diz que não precisa de ninguém, e muito menos dele, que utiliza o medo como ameaça para os seus trabalhadores. Valentina diz a Rodrigo que se ele for embora de sua fazenda, pagará todos os anos que ele administrou a fazenda. Rodrigo diz a Valentina que o único que quer é estar com ela porque a ama. Valentina diz a Rodrigo que não quer que ele diga isso mais. Rodrigo pede a Valentina para deixar ele ficar ali junto dela. Valentina diz que sua decisão está tomada, e mais tarde, Ernesto acertará o pagamento com ele. Leonor pede a Ivana que apresse os planos e use a inteligência para conquistar José Miguel, porque senão irá culpá-la de tudo, pois não pode perder seu filho. José Miguel, Sabina e João conversam sobre os planos de ter plantações de tomate e outros legumes e frutos na fazenda Montesinos. Isabel diz a Valentina que não encontrou o dinheiro no escritório dela. Valentina diz a Isabel para dizer a Ernesto que demitiu Rodrigo e para dar a ele o salário por todo o tempo que ele ficou por ali. Rodrigo diz a Filadélfio que Valentina o demitiu e o expulsou dos caracóis. Felipe e Sandra se encontram. Sandra pergunta a Felipe se não gosta da ideia de casarem. Felipe diz que é isso, mas pede que ela não pense mal. Sandra diz a Felipe que ele não a ama o suficiente para se casarem. Felipe diz que a ama, mas é muito cedo para pensarem nisso. Sandra diz que Ivana e José Miguel estão a ponto de se casarem e ele só não quer casar com ela porque continua amando Ivana. Ivana começa a ter visões, alucinações de Oscar, a chamando de assassina e a enforcando. Cada dia mais, a piranha enlouquece de vez. Horácio liga para Gabi e a convida para passearem juntos. Gabi diz que tem muitas coisas para fazer. Eles combinam de sair em outra hora. Benita é examinada por Felipe. Ele diz que está tudo bem e não há nada que possa ser preocupante na doença dela, mas se continuar as tonturas e incômodos, será melhor ela ir a um especialista. Felipe diz a Valentina que ficou sabendo que José Miguel e Ivana vão se casar. Valentina fica chocada. Isabel chama Gabriela para ajudá-la no projeto da escola e trabalharem juntas. Gabriela aceita. Valentina volta para casa brava e procura pela camisa de José Miguel e as fotos dele juntos. Ela pede a Benita que queime todas as fotos e a roupa dele. Ao abrir sua gaveta, Valentina não encontra seu relógio de ouro, que era do seu pai.
Ernesto paga Rodrigo todo o pagamento dele pelos anos que trabalhou ali. Rodrigo encontra Maria da Luz e afirma que vai se vingar dela por ter sido demitido. Ivana vai ao escritório de José Miguel e leva um café para ele. Ela diz que esteve na fazenda dos Caracóis e foi visitar a mãe e descobriu que Alonso e Rodrigo brigaram por sua prima. Ivana, cada dia mais, tenta conquistar o amor de José Miguel. Benito e Valentina não encontram um relógio de ouro. Valentina diz que não se importa pelo dinheiro que sumiu, mas o relógio do seu pai tem que aparecer. Rodrigo vai à igreja, supostamente rezar. Ele só está ali para Cristina pensar que ele mudou e disfarça na frente dela. Rodrigo diz a Cristina que se sente muito sozinho e a dona o expulsou dos Caracóis. Cristina fica surpresa. Diabo Rodrigo inventa e diz que veio à igreja rezar para Deus, perdoar todo o mal que ele fez e o ajude a começar uma nova vida limpa ao lado de uma mulher. Cristina pergunta que tipo de vida e ele responde isso, que é uma vida decente e limpa ao lado de uma boa mulher. José Miguel vai ao banco. Moisés pergunta se ele está feliz com o casamento com Ivana. José Miguel diz que não vai se casar com ela. E isso é mentira, igual o escândalo com Marcelo Oliveira. Moisés avisa a José Miguel que Marcelo Oliveira esteve há alguns dias no povoado e se hospedou no hotel de Ambrósio. Isabel diz a Ernesto que levantar aquela escola será uma grande responsabilidade, com a dedicação de Gabi. Ernesto diz a Isabel que ela tem muito potencial para esse projeto ir adiante. José Miguel chega em casa bravo e pergunta à mãe o que falou com Marcelo Oliveira. Leonor diz a José Miguel que Marcelo Oliveira veio ver Valentina, somente isso. José Miguel pede à mãe que não finja e diga que assunto tem com Marcélia, pois sempre se mete na sua vida. Leonor diz a José Miguel que ele está equivocado, pois nunca na vida falou uma palavra com essa mulher. Valentina informa a todos que Rodrigo foi demitido. Valentina diz a Filadélfio que ele será o novo capataz da fazenda. Valentina comunica a eles que sumiram várias coisas da sua casa, incluindo um envelope com dinheiro e o relógio de ouro que era do seu pai, e está segura que alguém o roubou. Maria da Luz questiona se não foi Rodrigo. Valentina diz que não descarta essa possibilidade, pois Rodrigo é bem astuto para cometer um roubo assim. Valentina diz a todos que alguém mais pegou o envelope com dinheiro e o relógio. Alonso fica nervoso, mas não revela que Ivana esteve na casa e que roubou o dinheiro e o relógio. Ivana diz a José Miguel que o ama e é uma mulher que cometeu muitos erros, mas apesar dele amar Valentina, ela segue apaixonada por Alonso. Ivana pede uma oportunidade a ele. José Miguel diz que não é assim e ele não é ninguém para que ela se humilhe para conquistá-lo. Ivana chora. José Miguel se aproxima dela para consolá-la e diz que quer vê-la sorrir. Alonso pede a Valentina para conversar com ela, pois se sente incomodado, e todos da fazenda devem pensar que ele é o ladrão. Alonso jura a Valentina que não roubou nada, nem o relógio do pai dela, e muito menos o dinheiro. Valentina diz a Alonso que quando ele a deixou plantada no altar, sofreu muito com a humilhação e suas ilusões foram embora. Mas agora se dá conta que nunca teria sido feliz ao lado dele, pois as coisas mudaram, e ela é uma mulher completamente diferente da que ele conheceu. Alonso diz a Valentina que talvez tudo o que aconteceu tenha sido pro bem, e agora os dois são pessoas diferentes, de quando iriam se casar. Alonso se aproxima de Valentina para tentar beijá-la, mas ela desvia o rosto e sai. Cristina vai à fazenda. Maria da Luz confirma que a dona demitiu Rodrigo. Cristina diz que Rodrigo a disse na igreja. Maria da Luz diz à mãe que Rodrigo deve estar planejando se vingar dela, porque foi demitido por sua culpa. Rodrigo pensa quando Valentina o demitiu. Cristina pergunta a Maria da Luz o que ela fez para demitirem o Rodrigo. Maria da Luz chora e diz que não fez nada. Cristina diz que não acredita nela. Maria da Luz quer que Rodrigo pague por todo o mal que fez a elas. Por isso, ela pede à mãe a roupa de Rodrigo manchada de sangue para levar para o delegado. Cristina diz que Rodrigo está arrependido e não vai se negar a ser feliz do lado dele. Maria fica chocada com a decisão da mãe. José Miguel pergunta a Ambrósio se Marcelo Oliveira esteve hospedada no hotel dele. Ele confirma que sim e que ela foi embora no domingo. Ambrósio procura o endereço de Marcélia para José Miguel encontrar ela no México. Henriqueta briga com Sandra por ter saído sem dizer a ela. Sandra diz à mãe que não chamaria Felipe de doutorzinho, sendo que está a ponto de ser genro dela. Ernesto diz a Valentina que em breve as aulas começarão na escola. Valentina diz que espera que os pais deixem os filhos irem.
Ernesto pergunta a Valentina por que escolheu Filadélfo, amigo de Rodrigo, para ser o novo capataz da fazenda. Valentina diz que essa amizade acabará assim que Rodrigo descobrir que Filadélfo é o novo capataz. Filadélfo conta a Rodrigo que ele é o novo capataz da fazenda dos caracóis. Rodrigo, furioso, puxa o cabelo de Filadélfo e o ameaça com a faca. Filadélfo diz que foi a dona quem quis isso, que ele fosse o novo capataz. José Miguel diz a Horácio que em uma semana estará pronto o crédito agrícola e poderá começar as plantações de tomate. José Miguel diz a Horácio que vai ao México agilizar a venda de sua casa e pagar o dinheiro que o emprestou. Horácio é muito bom amigo e prepara um cheque a José Miguel para a viagem dele. José Miguel agradece. Ele diz a Horácio que vai buscar Marcelo Oliveira na capital para resolver um negócio de uma vez. Horácio diz ao amigo que seria melhor ele esquecer dessa mulher e de Valentina. José diz que tenta, mas para isso precisa descobrir tudo o que sucedeu. Horácio pergunta a José Miguel se Ivana segue vivendo na casa dele. José Miguel pergunta a Horácio se ama Ivana. Horácio diz que não. José diz que pensou em refazer sua vida com a Ivana, pois ela demonstrou que o ama de verdade, e sobretudo depois do que ocorreu essa noite. Gabi se maqueia para sair com Horácio essa noite. Benita diz a Valentina que hoje foi um bom dia para ela e não passou muito mal. Valentina fica feliz por ela. Benita diz à moça que acha que foi Alonso quem roubou o relógio do pai dela. Valentina diz que suspeitou dele, mas ele assegurou que não pegou nada e disse que mudou. Benita não acredita. Horácio fecha sua loja. Ele está triste por José Miguel querer refazer a vida com a Ivana e decide ajeitar umas coisas na loja e repor o inventário. Gabi espera que Horácio chegue para saírem juntos, mas já passou muito tempo e ele ainda não chegou. Amanhece. Maria da Luz aproveita que a mãe saiu de casa para entrar lá sozinha e procurar pela roupa suja de sangue de Rodrigo. Maria da Luz encontra a roupa suja dentro de um saco e leva embora com ela. Valentina já está acordada para tomar seu delicioso café da manhã. Gabi amanhece triste e diz a Valentina que ontem à noite Horácio a deixou plantada e não a buscou para passearem. Valentina diz a Gabi que ela devia pensar como ela e não confiar nos homens. Gabi diz à amiga que o que passou com José Miguel foi maus entendidos, que ela não quis esclarecer, mas não está disposta a que aconteça o mesmo com Horácio e ela. Gabriela diz a Valentina que está segura que José Miguel continua a amando. Valentina diz que tanto ele ama que está a ponto de se casar com Ivana. Gabriela se surpreende. Quinta-feira, 16 de março. Teresa serve o café de Ivana. A cretina reclama pelo café estar frio e pede que ela o esquente. José Miguel já está de malas prontas e diz a Ivana que vai ao México resolver vários pendentes e esclarecer uma dúvida. José Miguel dá a Sabino o número e nome do hotel onde vai ficar, na capital. Henriqueta comenta seus problemas de família com Leonor. Leonor aconselha sua amiga a deixar Sandra se casar com Felipe e fazer o mesmo que ela fez, em fingir que estava de acordo com o casamento de Valentina e José Miguel. Sandra pede a Padre Ventura que convença Felipe a se casar com ela o mais rápido possível. Maria da Luz mostra a Felipe a camisa manchada de sangue do Rodrigo. Felipe diz que hoje mandará a camisa para o laboratório para ser analisada e em alguns dias o resultado sairá. Rodrigo espera por Valentina no estábulo e parece um carrapato que não deixa a moça em paz. Valentina pede a Rodrigo que vá embora dali, porque senão fará com que o expulse dali a tiros. Rodrigo diz a Valentina que Filadélfio não sabe administrar a fazenda e nem comandar os empregados. Valentina diz que mesmo que ele não saiba agora, com o tempo irá aprender. Rodrigo quer voltar a trabalhar na fazenda e insiste a Valentina para deixá-lo ali. Valentina diz que mesmo se sua fazenda estiver caindo aos pedaços, não quer vê-lo ali nunca mais. Alonso pergunta a Benita por que não gosta de sua presença na casa. Benita diz que acha que a suposta doença dele é só um truque para ganhar a confiança de Tininha. Valentina procura por Sabino e diz que sabe que a relação deles foi difícil, mas confia em que algum dia tudo seja esclarecido. Valentina dá um dinheiro a Sabino para reconstruir a cabana de José Miguel. Sabino aceita o dinheiro. Gabriela vai à loja de Horácio. Ele fica com vergonha ao vê-la, pois deixou ela plantada ontem à noite e não a levou para passear. Gabi diz a Horácio que precisa de uma explicação, por ele não ter a buscado na fazenda. Horácio pede desculpas a Gabi e diz que estava sentido por causa de Ivana. Gabi diz a Horácio que cedo ou tarde ele se dará conta que Ivana não dá bola para ele.
Ela se emociona e conta que não tem beleza e nem a ousadia de Ivana, mas tem algo que ela nunca vai ter, que é dignidade. Benita pede a Valentina que vá no quarto de Alonso saber realmente como ele está, para o quanto antes ele ir embora dali. Maria da Luz diz a Benita que encontrou uma camisa suja de sangue de Rodrigo e sua mãe não quis entregar ao delegado, mas ela entregou para Felipe mandar fazer uns exames para descobrir de quem é o sangue. Felipe tira os pontos de Alonso e termina de examiná-lo. Alonso diz que sente dor nas costas e um pouco de falta de ar. Felipe garante que isso é normal. Valentina pergunta a Felipe quando dará alta a Alonso. Felipe diz que o mais tardar daqui a 4 ou 5 dias. Valentina diz a Alonso que em alguns dias ele poderá regressar ao México, o quanto antes. Alonso diz que vai aproveitar o máximo que ficar ali, para conseguir o perdão dela. Alonso revela a Valentina que teve um filho com Brenda, chamado Santiaguinho. Valentina fica surpresa. Alonso diz a Valentina que prefere contar a verdade para ela do que seguir ocultando. Valentina diz a Alonso que um filho não é motivo de vergonha e ele devia ter dito para ela quando estavam juntos. Valentina pergunta a Alonso o que mais escondeu dela. Alonso diz a Valentina que a ama e quer que ela seja a mãe de seus filhos. Valentina diz que para ela isso já não tem nenhum significado, porque não ama e não terá futuro entre eles. Alonso diz a Valentina que o alivia por ela ter terminado com José Miguel e ele pensar que tem esperanças. Valentina se nega a continuar falando sobre amor com Alonso. Brenda e Santiaguinho fazem umas compras. Brenda se sente mal e acaba desmaiando no meio da rua. Santiaguinho se preocupa. Anoitece. Leonor chega em casa com compras, depois de um dia cansativo. Ivana diz a Leonor que José Miguel foi para o México esclarecer uns pendentes e dúvidas. Leonor diz que José Miguel foi procurar Marcelo Oliveira. Teresa escuta as duas conversando. Leonor diz a Ivana que tem que fazer José Miguel voltar o quanto antes e vai matar o cavalo dele e inventará que Valentino o envenenou. Ivana fica chocada. Teresa se surpreende ao ouvir que Leonor contratou Marcelo Oliveira para separar José Miguel e Valentina. Rodrigo, morrendo de carência, procura Cristina e diz que precisa dela, pois tem muitos problemas, e suplicou para Valentino recontratar, mas ela o tratou como cachorro. Rodrigo diz que Filadélfio é o novo capataz da fazenda e já não é seu amigo. Cristina deixa Rodrigo abraçá-la e os dois acabam se beijando. José Miguel já está na capital. Está chovendo. Ele procura por Marcelo Olivares, numa casa. Uma senhora diz a ele que ele se enganou de endereço, pois essa mulher não vivia ali. Gabi diz a Valentina que Horácio continua apaixonado por Ivana e por isso não a busca ontem à noite. A moça aconselha a amiga a buscar José Miguel e falar com ele. Valentina diz que era sua intenção, mas tudo se complicou, porque agora ele pretende se casar com Ivana. Gabi pede a Valentina que procure por ele e conte toda a verdade. Sabino mostra a João a quantia em dinheiro que Valentina deu para eles reconstruírem a cabana. Sabino conta a João que Rodrigo envenenou as vacas. Teresa vai até Sabino e conta que Leonor vai matar o cavalo de José Miguel para ele voltar à capital. Cristina e Rodrigo fazem amor. Depois, Cristina pede a Rodrigo um tempo para voltar com ele. Rodrigo insiste para passar a noite com ela. Felipe diz a Sandra que Ivana não significa nada para ele. Sandra diz a Felipe que tomou a decisão e não quer mais ter problemas com a mãe e precisam se casar de uma vez. Felipe ainda está indeciso. Henriqueta não encontra Sandra em casa e fica furiosa. Felipe diz a Sandra que um casamento escondido, igual o de Romeu e Julieta, é muito romântico. Felipe diz a Sandra que quer ser feliz com ela e deveriam fazer as coisas com calma e planejar tudo. Sandra questiona Felipe se casaria com ela agora mesmo. Felipe diz que não. Sandra vai embora chorando. Bruxa dos infernos, Leonor coloca ração para o cavalo de José Miguel e mistura veneno para envenená-lo. Sabino chega ali e vê o veneno de rato que Leonor botou para o cavalo de José Miguel. Sabino diz a Leonor que amanhã irá ligar para José Miguel e contar tudo o que ela fez. Sabino mostra a ela a prova que fará com que Rodrigo vá para a cadeia. Cobra Leonor rasga o papel e diz a Sabino para ele não falar nada disso com seu filho. Na cidade do México, José Miguel já está hospedado em um hotel e ficará na capital até encontrar Marcélia. Leonor diz a Ivana que a única solução será ela viajar para o México e trazer José Miguel de volta e impedi-lo de descobrir a verdade com Marcélia.
Sandra chega em casa chorando e pede à mãe que se alegre, pois terminou com Felipe para sempre. Ventura diz a Felipe que a solução para todos os problemas é ele se casar com Sandra. Felipe diz que não pode se casar com ela, e uma das razões é que não tem aonde cair morto. Ventura diz a Felipe que só de ele amar Sandra já está bom para casarem. No dia seguinte, Maria da Luz diz a Valentina que Ivana está aí, na sala. Ivana chega até a mesa onde todos estão. Ivana comunica a todos que vai sair de viagem para o México, pois José Miguel está lá, resolvendo os negócios, e pediu que ela fosse com ele. Valentina fica incomodada e questiona a prima se é verdade os rumores que circulam por aí, que ela e José Miguel vão se casar. Ivana diz que ainda não se decidiram, mas talvez tenha uma surpresa quando voltar da capital. José Miguel faz algumas ligações a diversos números de telefone para fazer contato com Marcélia Oliveira. Gabriela diz a Ivana que Alonso está no quarto dela. Ivana se surpreende e diz a Valentina que talvez com a estadia de Alonso ali, eles se reconciliem e pode ter um casamento duplo. Valentina se entristece e sai dali. Henriqueta pergunta a Moisés se não pensa em voltar para casa. Moisés diz que não sabe. Henriqueta insiste para ele voltar, pois finalmente Sandra terminou com Felipe. Ivana diz a Alonso que ama José Miguel e por ele faz tudo. Alonso diz a Ivana que ela se esqueceu dele muito rápido, pois o amava muito, tanto que o pressionou a deixar Valentina, plantada na igreja. Ivana diz a Alonso que ele fugiu sozinho, a deixando plantada, e não querá perdoá-lo. Alonso diz a Ivana que se apaixonou por Valentina, e por isso quer limpar seu passado. O canalha elogia Ivana por ter seduzido José Miguel com sua intimidade. Valentina se atormenta por pensar que Ivana irá se encontrar com José Miguel e vão ficar juntos. Ivana está saindo. A safada diz a Valentina que espera que ela aceite de boa, que José Miguel venha pedir sua mão em casamento. A recalcada sai, deixando a prima sofrendo de ciúmes. Alonso diz sozinho que agora que José Miguel deixou de ser um obstáculo para ele, Valentina se dará conta da sinceridade de seu amor. Brenda volta para casa depois de passar a noite no hospital. Alonso se comunica com a secretária de sua imobiliária e inventa que está muito doente e não poderá voltar a trabalhar por um tempo. Valentina pensa em José Miguel. José Miguel anda pelo México e em pensamento diz: como vou fazer para te encontrar numa cidade tão grande, Marcélia? Marcélia está tentando vender o relógio de ouro que Ivana deu, roubado de Valentina. Ela não consegue um bom dinheiro e decide não vender. Valentina encontra Alonso no seu escritório. Ele diz que veio fazer umas chamadas e era um assunto de seu trabalho. Alonso mostra a Valentina os golfinhos que desenhou. Ela se lembra quando teve um passeio com ele e nesse dia foi que ele pediu ela em casamento. Valentina diz a Alonso que o anel que ele a deu ela entregou ao taxista como pagamento por ter a levado da igreja, que ele nunca chegou. Valentina amassa a folha de papel e joga fora. Alonso sai dali e demonstra muita tristeza para Valentina. Cristina procura por Maria da Luz e pergunta por que ela roubou a camisa de Rodrigo. Maria da Luz diz que esse é o único modo de ferrar com Rodrigo. Cristina briga com a filha por intrometer na sua vida. Maria da Luz pergunta à mãe se voltou a se deitar com esse desgraçado. Cristina confirma que sim, e que Rodrigo mudou muito e precisa dela. Benita consola Maria da Luz. Sabino diz a João que se José Miguel conseguir falar com Marcelo Oliveira, Leonor vai se dar muito mal. Ernesto fica surpreso por saber que Ivana e José Miguel estão com planos de casamento. Isabel diz que dói muito o sofrimento que sua filha está causando em Valentina. Cristina vai à igreja chorando muito. Ventura pergunta o que ela tem. Cristina diz que teve uma discussão muito forte com sua filha e ela roubou uma coisa que pode trazer muitos problemas. De noite, na capital, José Miguel recebe a visita de Ivana no apartamento que está. Ele se surpreende pela chegada da mulher. Sexta-feira, 17 de março. Ivana diz a José Miguel que veio ajudá-lo. José Miguel diz que sabe o que tem que fazer e fará sozinho. Ivana pede a José para ficar com ele e demonstrar que conta contigo para tudo. José Miguel questiona onde ela pretende ficar. Ivana diz que vai ficar na casa de Valentina, ali do México.
José Miguel está de saída e decide acompanhar Ivana até um táxi. Isabel e Gabriela estão tristes por toda a situação que está acontecendo entre Valentina e José Miguel. Valentina chega em casa e diz a Isabel que precisa descobrir quem está roubando a casa e recuperar o relógio do seu pai. Isabel e Gabriela suspeitam que Alonso tenha roubado. Benita leva a janta para Alonso. Alonso elogia a comida de Benita. Benita diz a Alonso que tinha muito carinho por ele e, se tivesse casado com Valentina, teria continuado bem com ele, mas agora sente pena dele. Filadélfio vai à casa de Rodrigo e Rodrigo diz a Filadélfio que ele é um traidor e não quer que ele fique na sua casa. Filadélfio diz que só é o novo capataz por causa da dona que o escolheu. Rodrigo pensa e decide deixar Filadélfio ficar na sua casa para não se sentir sozinho. Leonor grita por Teresa. Sabino diz a Leonor que pediu a Teresa para se retirar porque precisa falar sós com ela. Sabino ameaça Leonor, dizendo que irá conversar com José Miguel por tudo o que ela fez. Leonor proíbe e diz que irá expulsá-lo da fazenda. Sabino diz que talvez seja bom, pois já trabalhou muitos anos ali e já está na idade de aposentar. Leonor pede a Sabino que não diga nada a Miguel. Sabino diz que ele precisa saber a verdade. Leonor pensa que ele vai dizer sobre seu rolo com Rodrigo no passado, mas Sabino diz que não irá dizer isso, mas sim dela ter tentado envenenar o cavalo dele. José Miguel procura por Marcelo Oliveira e pergunta a umas prostitutas se conhecem ela. As mulheres dizem que não. Ivana está na casa de Valentina, da capital. Ela está na banheira e diz sozinha que essa noite José Miguel não conseguirá resistir aos encantos de uma mulher de verdade. Sandra diz ao pai que terminou com Felipe porque se deu conta que ele não a ama como ela queria. Moisés diz a Sandra que todas as pessoas sentem amor de diferentes maneiras e Felipe a ama sim. José Miguel volta para o apartamento. A assistente deixa uma mensagem de Ivana, na qual diz para ele não esquecer de jantar com ela como combinaram. José Miguel amassa o papel e joga fora. Ivana pergunta a Noemi e Rafaela se José Miguel ligou. Elas dizem que José não, mas que o delegado Toledo sim. Ivana se assusta. José Miguel, por telefone, pede algo para jantar. Valentina tem uma imaginação com José Miguel e Ivana fazendo amor e chora. José Miguel chora por sua amada. Ivana chegou ao apartamento de José Miguel, chorando muito. José Miguel pergunta o que ela tem. Ivana, mentirosa, diz a José Miguel que não conseguiu entrar na casa de Valentina, pois trocaram as fechaduras e até demitiram os empregados. José Miguel pergunta por que ela não voltou logo, e ela diz que não queria incomodá-lo. José Miguel e Ivana se abraçam e ele a consola. Valentina não consegue dormir, se levanta e abre a janela. Ela diz que não quer pensar. José Miguel arruma a cama para Ivana dormir e diz que irá ficar no sofá essa noite. Ivana convida para dormir com ela, já que na cama tem muito espaço. José Miguel diz a Ivana que não sabe como será o futuro deles, mas é melhor manter uma distância, para ele ter certeza de seus sentimentos. Ivana diz a José que não consegue dormir e se sente perturbada. Ela pede que José a abrace até que ela adormeça. José Miguel fica ao lado de Ivana até ela dormir. Ivana passa a mão nele e diz que se sente protegida. No dia seguinte, José Miguel já acordou. Ivana amanhece e dá bom dia a ele. José Miguel diz a Ivana que vai sair e não sabe que horas volta. Ivana pergunta se irão se ver à noite. José Miguel diz que pensou que ela voltaria para São Pedro hoje. Ivana diz que ontem estava assustada, mas decidiu ficar por lá. Sabino diz a João que foi demitido por Leonor. Gabriela insiste a Teresa para deixar Jesus e Terezinha ir estudar na escola, que logo irá abrir. Padre Ventura pergunta a Maria da Luz o que roubou da mãe. Maria da Luz diz que não roubou nada e sua mãe está cobertando Rodrigo. José Miguel se encontra com Padre Justino. José diz a Justino que precisa com urgência localizar Marcelo Oliveira. Padre Justino diz a José Miguel que está com vergonha pela injustiça que cometeu com ele no seminário. Leonor inventa a Henriqueta que acha que Sabino a roubava há muito tempo e que precisa contratar um novo capataz antes que José Miguel volte da capital. Bruxa Leonor inventa a amiga que José Miguel e Ivana estão muito apaixonados e até viajaram juntos.
Padre Justino dá o endereço de Marcélia para José Miguel. Padre Justino aconselha José Miguel a tomar cuidado com Ivana, pois ela teve uma relação com Alonso, e soube por Isabel, que vivia atormentada pela filha sair com o noivo da Valentina, pelas costas dela. Ernesto pede a Valentina para falar com os trabalhadores, para eles levarem os filhos à escola. Valentina autoriza Ernesto a falar com os empregados. Gabriela e Ernesto se animam. Alonso já está se recuperando e melhor a cada dia. Benita espia o homem e o vê muito bem. Maria da Luz faz umas compras na loja de Horácio. Sabino começa o projeto de construir outra cabana para José Miguel. Jesus veio até lá para ajudá-lo no que puder. Timóteo chama Horácio para ajudá-lo na loja, pois chegaram muitos clientes. Horácio está triste pensando em Gabi. Padre Ventura apoia o projeto da escola de Isabel, Gabriela e Ernesto e decide ajudar eles a convencer os pais a deixarem os filhos ir à escola. Ivana vai a uma loja fazer umas compras e encontra um velho amigo, Ivan. Ivan deixa seu número com Ivana para se encontrarem e relembrar os velhos tempos. José Miguel vai à vila. Isabel diz a Valentina que falou com o Padre Ventura e ele aceitou ajudá-los. Gabriela e Ernesto chamam Valentina para acompanhá-los, mas ela se nega. Uma moradora da vila diz a José Miguel que Marcelo Oliveira mora naquela casa, mas que saiu. Benita diz a Valentina que Alonso é um farsante e está fingindo ainda estar mal, para ela sentir pena dele. José Miguel aguarda na porta da vila até Marcélia chegar. Valentina vai ao quarto de Alonso, furiosa, e pede que ele saia dali, pois não quer voltar a vê-lo em toda a sua vida. Ela pede que ele não finja, pois Benita viu ele se exercitando em frente ao espelho, sem sentir dor. Cristina vai à casa de Rodrigo e diz que encontrou um trabalho de capataz que será perfeito para ele, na fazenda dos Montezinos. Rodrigo diz que não irá trabalhar nessa fazenda. Alonso diz a Valentina que o que fez foi pelo grande amor que sente por ela. Valentina pede que ele vá embora dali. Alonso diz a Valentina que fingiu para ficar mais tempo ao lado dela. Valentina acusa Alonso de roubá-la. Alonso diz que foi Ivana, pois a viu entrando na casa. Valentina, boba, não acredita. Alonso pede a Valentina que tome cuidado com Ivana, pois ela é a pior inimiga dela. Valentina manda ele sair de sua casa. Alonso diz a Valentina que a ama, irá lutar até a morte para converter no homem que mereça seu amor. Ele sai. Rodrigo pede a Leonor para ser o novo capataz da fazenda Montezinos. Leonor diz que não está de brincadeiras. Rodrigo diz que está falando sério. Alonso volta ao hotel de Ambrósio para passar mais um dia por lá. Leonor diz a Rodrigo que a fazenda Montezinos não é lugar para ele. E José Miguel nunca o aceitaria na fazenda. Rodrigo pergunta se quem dá ordens ali é José Miguel ou ela. Leonor diz a Rodrigo que não pode contratá-lo, pois ele matou seu marido. Rodrigo nega ter feito isso e seduz Leonor, dizendo que poderá fazer a fazenda dela e muito bem, e até melhor que da Valentina. Leonor pergunta a Rodrigo por que quer trabalhar para ela. Rodrigo diz a Leonor que porque quer estar perto dela e se vingar de Valentina Vilaça. Na igreja, Ernesto pede a todos os moradores do povoado para aproveitarem a oportunidade que Valentina deu a eles e deixem os filhos estudarem na escola que irá abrir. As fofoqueiras falam mal do projeto de Valentina. Ernesto diz que Valentina solicitou o apoio de Gabriela e de Isabel para estarem à frente da escola. Todos falam mal de Valentina, com medo dela fazer mal a seus filhos. Valentina chega à igreja e é chamada de víbora por todos. Valentina diz a todos que são os ignorantes por estarem desperdiçando a oportunidade que a víbora está os dando. A víbora do jeito que a chamam. Ela questiona por quê, se é por ela ter caráter suficiente de estar à frente da fazenda dos caracóis, por dar empregos e salários dignos, e por isso a chamam de víbora, por ter proibido os filhos deles de trabalharem no campo para irem à escola, pois no futuro podem ter uma vida melhor com estudos. Ela diz que foi difícil se adaptar no campo, mas ali aprendeu que todos deles precisam de alguém. Ela diz que se foi injusta com eles alguma vez, pede perdão, pois nunca foi sua intenção e foi um erro. Mas os erros são parte da aprendizagem e o maior que eles poderiam cometer é impedir que os filhos progressem na vida com os estudos. Ela finaliza o discurso e sai da igreja. Todos aplaudem.